Rafael Pinter. Seja bem-vindo, Rafael. Legal, boa noite, Roberto, boa noite, pessoal de casa. É sempre um prazer enorme estar aqui, ainda mais hoje do lado da Mônica Rosenberg aí, que é uma das minhas mentoras. Me inspiro muito no seu trabalho, Mônica. É um prazer estar aqui. Muito bem. Olha, já vamos colocar ali na discussão aqui. O Josinaldo pergunta: que chances terá, Mônica, um pobre disputar uma eleição contra quem é rico e sempre terá muito dinheiro para gastar, Mônica? Então, esse foi justamente o argumento para a criação do FEFEC, que é o Fundão Eleitoral. Quando acabaram com o financiamento por empresas, por pessoas jurídicas, falaram como a gente faz para democratizar o acesso e para que pessoas que têm menos renda possam participar da política. Só que ele não acontece. O FEFEC, o fundão, não vai para os candidatos de renovação, não vai para os candidatos de menor renda, ele vai para quem já tem mandato e que tem mais chance de se eleger, que raramente são essas pessoas. Eu fui coordenadora, fui monitora do Renova BR, que é uma escola de democracia, que forma lideranças de 30 partidos diferentes. E o que a gente viu é que menos de 10%, e vocês podem olhar, esses números estão lá no TSE, menos de 10% do fundo vai para as candidaturas de quem tem menos recurso. Esse dinheiro acaba caindo em quem já tem mandato, em quem já tem gabinete, em quem tem já maior alavancagem. Então, primeiro, que o fundo não resolve essa questão, que realmente é um problema. Segundo, não tem por que custar tão caro. A campanha não deveria gastar 3 milhões de reais. Nada justifica uma campanha milionária desta forma. Se a campanha fosse feita, primeiro, com mais tempo, porque nós só temos... A campanha começa amanhã. Temos 45 dias para fazer chegar nossas ideias no eleitor. Se tivesse mais tempo, dava para conversar, dava para ir até as pessoas, não precisava de tanto dinheiro para concentrar tudo nesses 45 dias. E, por fim, buscar métodos alternativos de financiamento, como no Novo, por exemplo, nós temos as vaquinhas. Aliás, procurem, a minha e a do Rafa estão abertas, recebendo ajuda. São pequenas doações, eu recebo doações de R$30. O Vinícius Poit recebe Pix de R$1. É assim que a gente tem que financiar a democracia, pelas pessoas que acreditam e não por um fundo onde você é obrigado a doar para partidos que você talvez não concorde, e aí não tem mais o vínculo da confiança e da representatividade. Como se eleger, como um pobre se reeleger? Eu sei que você não é rico, pelo menos não é milionário, Rafael Pinter. Como se eleger num mundo em que tem tanta gente muito rica gastando milhões para chegar até a Assembleia Legislativa? Boa pergunta, Roberto. Sim, não sou rico, né? Trabalho como gestor lá no Grupo Toriba, moro no bairro do Bom Sucesso, aqui em Guarulhos, e a forma como eu vejo é o trabalho de multiplicação. Simples, é você que está assistindo, que concorda com nossas ideias, que, poxa, se identificou com os nossos princípios e valores, procurar a gente na rede social, mandar uma pergunta, falar que está disposto a apoiar, criar lá uma lista de transmissão. Isso aí é custo zero, Roberto. Então, você que está assistindo em casa, quantos contatos você tem no seu celular? 500, 600, 200? Imagina uma lista de transmissão, você falando: gente, eu encontrei alguém que não usa um centavo de dinheiro público para fazer campanha eleitoral. Eu encontrei alguém que é da nossa região. Eu encontrei alguém que defende as bandeiras que a gente acredita. Né? E aí, em cima disso, você cria uma lista de transmissão, você posta lá no grupo da família, você coloca lá nos grupos, nas redes sociais, e aí a gente consegue ter uma campanha vitoriosa. Um exemplo disso, Roberto, é o Sérgio Vitor, nosso deputado lá na Alesp, foi eleito em 2018 com um pouco mais de R$40 mil. Então, alguns deputados aí gastaram o teto para uma campanha de deputado estadual, né, que se eu não me engano, aí R$1 milhão, e outros sendo eleito aí com R$40 mil, né, fazendo o quê? O trabalho de formiguinha. Tem um outro excelente exemplo, que nós temos um candidato a estadual, que estará certamente na Alesp ao seu lado, que é da favela da Vila Joaniza. Ele é uma pessoa humilde, que estudou em escola pública a vida inteira, ele mora num beco na Vila Joaniza, e ele tem um projeto ali de apoio e educação para crianças, e ele está fazendo campanha sem dinheiro, exatamente como o Rafael acabou de explicar, com as pessoas que acreditam nas ideias. Então, mesmo no Novo, e ele não vai ter um centavo de fundo eleitoral, nós estamos fazendo campanha com ideias, com propostas e com valores. Esse é o jeito certo de fazer política. André Donizete está dizendo assim: essa dobradinha vai dar certo. Mônica e Rafael. Gisele fala que a vaquinha é super importante e necessária para os honestos fazerem política.
Ricardo Meirelles, uma pergunta. O Novo aprovou o nome a deputado federal por Guarulhos? Se sim, qual o nome? Eu não tenho certeza, Ricardo. Mônica Rosenberg. Felipe Coelho, Mônica Rosenberg, você é uma inspiração para nós. Exemplo de coerência e resiliência. Estamos muito bem representados, muito bem. Bom, a todos aqui, muito bacana aqui. Bom, você, aliás, agradecer o nosso amigo Rafael, que veio de longe. Estava onde você? Estava numa reunião lá na Jeep Toriba, né, no bairro de Pirituba, em São Paulo. Então, conseguiu chegar na hora? Consegui chegar cravado na hora de começar a entrevista. Foi só tirar o capacete e já descer correndo. Bom, muito bem. Você também já fez uma vaquinha virtual? Como é que está essa questão? Sim. A gente tem, né, uma lista, um grupo de apoiadores, e tem também, para quem pode aí ajudar financeiramente, é o Quero Apoiar, www.queroapoiar.com.br/Pinter. Então, super fácil. Queroapoiar.com.br/Pinter. Lá você consegue, lá tem doações, como a Mônica disse, a partir de R$30. E aí isso já ajuda a gente a impulsionar nas redes sociais, ajuda a gente lá com um panfleto, ajuda a gente a comprar um adesivo. E se você, mesmo se você não puder doar, é o que eu acabei de falar, me chama lá nas redes sociais. Fala, Rafael, posso adesivar meu carro? Rafael, me entrega aqui 30 panfletos que eu vou entregar, eu vou distribuir na minha rua. Que isso é muito importante para a gente ter uma campanha de sucesso. Queria fazer uma pergunta para os dois. Uma preocupação que eu tenho é o seguinte: um mandato você gasta dinheiro. Impossível você não gastar. Tem uma série de coisas, né? E vocês prometem diminuir verbas de gabinete, diminuir assessoria. E o estado de São Paulo é gigantesco. E embora vocês devam ter uma região, existem outras regiões que também vão precisar do trabalho de vocês, né? O estado como um todo. Não é uma temeridade vocês também diminuir a assessoria e diminuir verba de gabinete, sem mesmo saber se vai ser possível levar o mandato com recursos tão poucos? Começando com o Rafael. Tá, legal. Uma das minhas inspirações na política é o Vinícius Poit, eleito com um mandato mais transparente de toda a história. Então, ele economizou milhões, né? Todas as verbas lá que ele destinou para algum tipo de projeto, tá tudo de forma muito clara e transparente, com critérios. Ou seja, ele fez um trabalho genial, né, lá em Brasília, defendendo São Paulo, o maior estado, aí, o estado mais populoso, o estado mais rico do país, gastando pouco. Então ele mostra que é possível. A gente tem a Adriana Ventura, também deputada federal por São Paulo, com excelente mandato lá, que pôde economizar recursos. E na Lesp não é diferente. Né? Nosso candidato ao Senado agora, deputado estadual Ricardo Melão, conseguiu economizar milhões fazendo o trabalho, abrindo mão ali de algumas coisas até simbólicas para mostrar, para dar o exemplo, como o carro oficial. É que é uma coisa simbólica, carro oficial. É uma coisa simbólica, mas... É uma gota d'água no oceano. Realmente não é isso que vai fazer diferença para o Tesouro Nacional. Mas é o exemplo, é postura e tem mais. Em Brasília são 25 assessores por deputado. A gente sabe, nem cabe 25 assessores dentro do gabinete. Essas pessoas são contratadas não para trabalhar pelo mandato ou pelo povo, e sim pela reeleição. Então, vira um cabide de emprego, não precisa de 25 assessores, dá para trabalhar muito bem, os nossos trabalham lá, é sofrido, tem que ralar, mas dá para fazer. E, poxa, se o empresário está cortando custos, está tentando se virar com pouco, se a pessoa na favela, a faxineira doméstica, fica 3 horas no ônibus para ir trabalhar, sofre, rala, chega cansado, por que o deputado precisa ter 25 assessores cuidando do mandato dele? Se eles estivessem todos ali para atender o público, para atender o eleitor, seria lindo. Mas não é o caso. A gente sabe que esses cargos são usados como moeda de troca, são usados para a reeleição, e isso está errado. Então, enquanto for desse jeito, o Novo vai cortar sim, vai trabalhar com menos assessores, não é pelo dinheiro economizado, é pela postura e é para mostrar que tem um jeito diferente de fazer política. Gisele Lisboa é um exemplo que somado faz diferença. É um exemplo que somado faz diferença. Muito bem. Evanildo, sucesso, Rafael Pinter, em sua candidatura. Professor de inglês, o professor Fernando, raro de ver pessoas assim. Rafael, já deu certo. Deus abençoe.
Ricardo Meirelles, Rafael, um exemplo de resiliência. Sou seu fã, meu amigo. Obrigado, Ricardo. Um abraço. Muito bem, ele que também estava tentando, aí acabou abrindo mão em favor do Rafael Zucco, outro cara muito, que eu admiro muito o trabalho dele. Bom, parabéns aí para todos vocês. Quem mais aqui? Muito bem aqui, missionários, sucesso para vocês. Um dia veremos eles em grandes lugares. Mantenham esse caráter. Eu perguntei para ela e eu também vou perguntar para o Rafael. Não é uma provocação, é que é o seguinte, Brasília é complicado, a Alesp também tem muita gente, digamos assim, experiente no que faz, e a pessoa chega lá com toda a boa vontade, e se de repente que você começar a peitar aquele povo mais experiente, você não consegue votar nada, não passar nada que te interessa, eles acabam te apagando. Você não tem medo disso, caso você chegar lá com esse gás todo, o pessoal te apagar? De forma alguma. Aliás, isso aumenta ainda o desafio e a nossa vontade de chegar lá e fazer diferente. Né? Política se faz com diálogo, é sabendo ouvir. Porque uma coisa é eu chegar com o gás todo, chegar cheio de vontade, a outra coisa é chegar desrespeitando, né, o oponente, chegar desrespeitando aí, né, mandatários de outros partidos, que não é o caso. Política se faz sabendo ouvir, sabendo dialogar, dando atenção para todos os projetos e votando de acordo com aquilo que a gente entende que é melhor para o nosso Estado de verdade, que é melhor para o real nicho que a gente defende, que é o pagador de imposto. Que é você que está aí sozinho em casa aí assistindo, que soa o mês inteiro para sustentar a mamata de muita gente que está lá no alto escalão do governo, de todas as esferas do governo. Então não tenho medo, é um desafio que na verdade me dá mais energia. É o chegar lá, o mostrar que dá para fazer diferente. É o saber ouvir, o saber conversar e muito mais do que isso é o saber se posicionar quando necessário. Então, e é possível sim entrar num chiqueiro sem se sujar, né? Coloca lá a galocha até o joelho, entra lá, faz o trabalho que precisa fazer e a hora que sair você tira. Eu trabalho em assistência técnica, Samuel, nem por isso estou com a minha mão cheia de graxa agora aqui. Cuido de 3 oficinas. E tô Mas aqui. Você coloca a mão na graxa? Coloco também, não tem problema nenhum Ou nisso. seja, para você tem que estar lá, se você vai acabar... Então dá para fazer diferente. Mexendo com os porcos. Dá para você fazer diferente sem comer o farelo, né? Meu pai que falava assim. Você não precisa comer o farelo para mexer com os porcos, né? Quem mexe com porco, farelo, come, alguma coisa nesse sentido aí. A mesma coisa, eu já tinha conversado com ela no bloco anterior, mas existe realmente essa questão daqueles poderosos tentar apagar quem está querendo aparecer demais, como eles diriam, não, Mônica? Com certeza. Eles têm muito medo de candidaturas e de propostas como as nossas que chegam para transformar. Porque isso para eles é péssimo. A hora que a sociedade começa a enxergar que dá para fazer diferente, que dá para ter um mandato diferente, dá para fazer uma campanha diferente, a sociedade começa a querer isso. Nós vimos realmente com os deputados do Novo em Brasília e na Assembleia que começaram a gerar expectativa no eleitor. O eleitor dizia, poxa, mas por que o pessoal do Novo faz isso e os nossos não? E esse foi um exemplo positivo. Teve muita gente que também falou, eu também não vou usar carro, eu também vou abrir mão disso, vou abrir mão daquilo. Esse contágio positivo, ele é real e é um resultado que, para muitos, é muito assustador. Então, a gente tem que chegar lá muito claro, muito certo do que a gente vai fazer e alinhar a expectativa. Tanto que você vê que ninguém do Novo promete que vai resolver todos os problemas, promete que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Nenhum de nós é salvador da pátria. Nós não acreditamos nisso. O que a gente tem são propostas muito claras, compromissos muito claros, com a ética, com a transparência, com uma forma de fazer política, com uma forma de prestar contas ao eleitor. Eles sabem o que esperar de nós. Se você vota numa pessoa do Novo, você sabe que o seu voto, se não eleger essa pessoa, vai eleger outra pessoa com os mesmos princípios e valores, porque também não adianta você estar num partido onde você vota no A, que não usa fundo eleitoral, que também está lá, tem o compromisso e tal, e você acaba elegendo o B, que é um cara que está usando fundo, que tem processo, que tem condenação. Esse é o perigo. No Novo a gente sabe exatamente o que esperar. Aqui é muito legal que eu tenho um presidente do sindicato dos mais poderosos aqui da cidade, o Josinaldo Cabeça, falando assim, o fundo partidário deveria ser dividido igual para todos os candidatos, depois que o partido divulgar a lista dos mesmos. E o presidente do CIESP, né, escreve, de acordo. Agora,
por favor, Rafael Pinter. Olha só que ponto interessante. Vem de encontro com o que a Mônica falou agora há pouco. Porque quando vem lá o fundo eleitoral, ele não é dividido de forma igualitária. Não. Não é? Então, primeiro que a gente tem a maior verba destinada à campanha, verba pública do mundo. Eu escrevi um artigo sobre isso. Nenhum país destina quase 5 bilhões para fazer campanha pública com um dinheiro de impostos, que devia estar indo para segurança, saúde e educação. Nenhum. Quando esse dinheiro chega nos partidos, é de acordo com o número de candidatos lá, de deputados que você colocou na última eleição. Então, olha só o critério. Então, o que acontece com o partido? E vai lá para a caneta do cacique do partido, do chefão. É ele que decide o critério. Como na próxima eleição aquele partido só vai ganhar uma verba maior se ele tiver uma quantidade no legislativo substancial, o que ele vai fazer? Ele não vai apoiar o novato. Ele vai apoiar quem já está lá para ele continuar no poder. E aí a verba vem, né, sendo dividida simplesmente pelo bel prazer, por afinidade, ou por quem tem maiores chances de ser eleito. E isso não é no partido A ou no partido B, são em todos que utilizam o fundo eleitoral. Mas parece que agora as mulheres também têm direito a uma parte desse valor já mostrado, é tanto para as mulheres, 30% da verba, né? É 30%. Mas aí isso tem não ajuda? Mas o problema no Brasil é que a gente faz a lei e logo aparece um jeito de burlar. Em vez de dar liberdade e punir quem abusa dessa liberdade, não, você fica criando amarras. Então agora tem que dar 30% para as mulheres. E hoje, ainda por cima, as mulheres valem o dobro para esse cálculo que ele está comentando aí do fundo partidário a partir do ano que vem. Então, os partidos realmente querem eleger mais mulheres, mas eles acabam colocando, coloca a mulher de vice e aí joga aquele dinheiro na candidatura majoritária, diz que está dando para a mulher e no final está dando para os homens, porque a distribuição é um dinheiro público cuja distribuição é privada. Ela segue critérios privados, os partidos não têm transparências, não prestam contas e não tem claro esse critério. Então, sim, a ideia dos 30% para mulheres seria para fortalecer candidaturas femininas e nós precisamos, sim, colocar mais mulheres nas casas parlamentares, mas na prática não é isso que acontece. Temos metade de eleitores do sexo feminino. A Câmara Municipal sempre fala, vocês são 34 cadeiras e temos apenas, nesse momento, acho que são 7. Posso estar salvo engano, eu vou até conferir aqui. E é um dos recordes, né? Nós tivemos um pouco a mais, mas esse é o recorde no momento. Como fazer para buscar esse voto, hein, Mônica? Que teoricamente teria que ter pelo menos metade, ou perto da metade, de mulheres nos parlamentos. Eu acho, inclusive, os homens deveriam estar votando em mulheres, tá? A gente deveria ter mais votos. Aí ia ser muito mais mulheres. Aí, porque existem estudos que mostram que os países que têm mais mulheres na política, e eu não estou falando de eleger uma presidente e achar que ela vai resolver, porque nenhum presidente resolve tudo, gente. Passa tudo pelo Congresso Nacional. É lá que são feitas as regras do jogo. Mas precisa ter mulheres nas esferas de decisão, no executivo e no legislativo federal, estadual, municipal. Essa participação feminina, ela reduz o índice de corrupção. As mulheres constrangem os homens, elas inibem os esquemas. Então, os estudos mostram, e me mandem uma mensagem, aí eu já deixei meu WhatsApp, me manda uma mensagem que eu te mando esses estudos, ou estão nas minhas redes. Mais mulheres significa menos corrupção. Então nós precisamos pôr mais mulheres e o Brasil hoje está muito, muito atrás. Nós temos apenas 15% de representantes na Câmara dos Deputados e nós somos o país número 142 de 192 no ranking de presença feminina nos parlamentos. Na América Latina, o Brasil só fica atrás do Haiti. Então, sim, precisamos de mais mulheres e as mulheres estão com sangue nos olhos, as mulheres estão fazendo a transformação. São Paulo, o Estado de São Paulo acabou de eleger uma presidente mulher na OAB, foi a primeira vez na história da OAB São Paulo. O Rotary é outro exemplo, pela primeira vez o Rotary Internacional elegeu uma mulher presidente. As mulheres estão chegando nesses lugares e mais mulheres inspiram mais mulheres a participar. Então, é um ciclo positivo que está pegando cada vez mais força. Muito bem, pedir para você continuar compartilhando e já estamos quase terminando o nosso programa. 5 minutos finais, é isso, produção, 5 minutos finais. Bom, qual é a sua vaquinha, Rafael Pinter? E seus contatos claro, aí, claro. Né? Vamos lá. Bom,
A vaquinha é o www.queroapoiar.com.br/Pinter. Meu sobrenome, Pinter. Minhas redes sociais, você não tem como não me achar. Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter, tá lá, Rafael Pinter SP, de São Paulo. Rafael Pinter, tudo junto, SP. E manda um direct. Tô aqui, ó, saindo do programa, prometo te responder ainda hoje. Vamos conversar, vamos fazer política juntos. É importante, hein? Eu queria saber, eu quero ainda estar vivo para ter um país menos corrupto, né? Nossa, é uma coisa... Eu sei que vai ser impossível acabar com a corrupção, mas se a gente criar um povo com mais vergonha na cara, é extremamente importante, entendeu? Caráter, esse tipo de coisa. Bom, Mônica, vamos repetir de novo aí as redes sociais dela, né? Vamos ajudar, dentro das suas possibilidades, as pessoas que você acredita. Vamos lá, eu vou falar minha vaquinha também. É o www.votolegal.com.br/Mônica. Também muito simples. Minhas redes sociais, como eu estou Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, adoro Twitter. É Mônica Rosenberg, é com N antes do B, tá, gente? Para desespero dos meus professores de português. Mônica Rosenberg SP, em todas as redes, estamos juntos. Meu telefone é 11 971 50 30 77 e venham conversar. É assim que a gente faz a boa política.